Então a gente vai fazer hoje um to-do list, utilizando o local storage. Eu posso fazer a minha lista à vontade. Eu vou adicionando. E se eu recarregar minha página, ele vai continuar aqui. Por quê? Porque ele está salvo localmente na minha máquina. A gente vai fazer também uma forma de mostrar que essa tarefa foi completada. E se você não quiser ela mais aqui, você simplesmente deleta ela. Se você recarregar a página, ela some. Beleza? Então vamos para o passo a passo. Então vamos lá. Começando com HTML, fazendo aquelas mudanças básicas aqui, né? Então beleza. A gente mudou a língua, mudou o título, chamamos o CSS e o JavaScript. E o HTML desse projeto vai ser bem tranquilo. Então vamos lá. Nessa parte do URL aqui é onde vai ficar a nossa lista de fato. Eu vou colocar uns 2 li aqui só para a gente conseguir estilizar, ver como é que vai ficar, mas depois a gente vai deixar esse URL aqui vazio, beleza? Então beleza. A nossa lista vai ficar mais ou menos assim, tá? A gente vai ter um spam, que vai ser escrito a nossa lista de fato, e um botão com um xizinho que vai servir para a gente apagar a nossa lista quando a gente quiser. E basicamente é isso o nosso HTML. Agora vamos para o CSS. Bom, a gente começa resetando nosso código para ficar mais fácil a estilização. Então beleza, o que a gente começou fazendo aqui foi resetar a estilização de padrão do navegador. A gente colocou uma cor de fundo no nosso body, colocamos aqui que a fonte vai ser sans serif, ou seja, vai ser uma fonte padrão sem serif. Colocamos um display flex onde a gente faz center para nossas coisas ficarem no centro do nosso site. O container, que vai ser a div que vai ficar por fora da nossa lista de fato. Colocamos uma cor branca e colocamos um back shadow nele também. Colocamos uma largura máxima de 450, mas ele vai ocupar o máximo que ele puder. Ou seja, ele vai poder o máximo que ele puder ter 450. O nosso H1 vai ser centralizado, a cor dele vai ser um cinza, ele vai ter uma distância da parte de baixo de 20 pixels. A input area é o nosso display que vai juntar o nosso task input, que é onde a gente vai escrever as nossas tarefas, e o nosso botão. Também vai ser flex, vai ter uma margem de 20, né, separando onde a gente vai escrever para as nossas listas de fato. Aí aqui, task input, a gente está usando flex row 1, ou seja, ele vai crescer o máximo possível. E já o nosso botão, ele vai ter o padding dele padrão, juntamente com a escrita, vai determinar o tamanho dele. E é justamente por não colocar uma separação entre o task input e o nosso botão, é que dá essa impressão aqui, né? Se a gente for ver, a gente está colocando borda nesses dois cantos aqui do nosso task input e borda nesses dois lados aqui do nosso botão.
deixando aqui nessa parte do meio aqui reta, que é nessa parte aqui, ó, do 5005 e o outro aqui 0550, né? Cursor pointer, a cor de fundo vai ser branca, a nossa cor vai ser um azul, né? E quando eu colocar o mouse em cima, ele vai mudar o tom de azul. E isso daqui vai ter uma transição de 3 segundos dessa cor, né, para essa cor aqui, beleza? Então se a gente for ver, tá assim, essa parte aqui inicial que tá certa, agora a gente tem que fazer o CSS na nossa lista de fato. Então, beleza. Bom, primeira coisa, eu tô tirando essa estilização da nossa lista para tirar aquelas bolinhas, os detalhes, enfim. No meu LI, tô colocando um display flex, os itens vão ficar centralizados no centro, e eu tô colocando um space between para o texto ficar num canto e o X ficar no outro canto. Colocando um padding de 10, a cor de fundo, um tom de cinza, colocar uma margem para separar uma lista da outra e uma borda para os cantos ficarem arredondados e a nossa transição, né? Transição é para quando ela estiver completada. Isso aqui vai ser uma classe que a gente vai colocar com o JavaScript para quando a gente clicar, ficar aquela linha e ele ficar cinza também, né? Então a gente vai mudar a cor dele aqui. O nosso span, o nosso texto, vai ser FlexRow 1 também, ou seja, para ele crescer o máximo que ele pode. O U, e ele vai ser pointer. Por quê? Porque quando a gente clicar nele, a gente vai dar como completada, ou seja, ele vai ficar cinza e aquela linha meio que como se fosse cortando. É justamente o que isso aqui faz, o line through, que é aquela linha no meio da escrita. O nosso botão, nosso xizinho que vai deletar, né, ele vai ter uma cor vermelhada. A cor do texto vai ser branca, não vai ter borda. A gente colocou um padding para ele ficar mais meio que centralizado no texto. E é o que vai ditar o tamanho dele também, porque senão o FlexRow 1 aqui faria todo o tamanho do texto. Então, aqui para limitar o tamanho do nosso botão. Uma borda de 3 pixels, o cursor também é pointer, uma margem e uma transição do background justamente para quando ele ficar hover, né? Quando a gente colocar o mouse em cima, ele mudar para um tom um pouco mais escuro, certo? A gente vai ver como é que ficou então, tá lá. Eu errei alguma coisa do nosso botão, ficou faltando o E aqui, ó. Tá aqui, agora tá aqui. Se a gente fizer aqui, ó, não vai mudar nada, porque a gente não fez o JavaScript ainda, que é o que a gente vai começar a fazer agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o que a gente vai usar do HTML, que é o nosso input, o nosso botão e a nossa lista. Então, depois que a gente chama as nossas constantes, o que eu vou fazer primeiro aqui é uma função para adicionar as nossas tarefas. Eu só errei aqui que eu tinha colocado o primeiro T maiúsculo aqui. O que o nosso add task vai fazer é o seguinte: ele vai pegar as nossas informações no nosso task input. Oh, aqui tá errado. Agora sim, ele vai pegar
as informações do nosso task input, vai dar um trim, ou seja, ele vai tirar os espaços vazios excedentes que não precisa. E se o texto for vazio, então ele vai retornar. É isso, porque não precisa adicionar uma tarefa sem nada, né? Agora, se ele não for vazio, então ele vai criar o elemento e depois salvar o elemento e depois transformar o nosso task input em vazio novamente, para que depois que a gente escrever alguma coisa e salvar, ele apagar tudo, para não ficar mais informação ali, para a gente poder colocar outra função e não ter que ter o trabalho de apagar de novo, tudo mais. Enfim, isso aqui já transforma ele em vazio de novo. Só que eu não tenho o save task nem o create task elements, que é o que a gente vai fazer agora. O nosso create task element faz o seguinte: ele recebe o nosso texto e ele recebe também o completed. Se ele não receber o completed, ele vai ser falso. A gente vai fazer desse jeito aqui, mais pra frente eu vou explicar o porquê. Para a gente carregar a nossa lista, a gente também vai usar esse create element task aqui. Então, ele vai e cria um elemento, um li. Se o completed for verdadeiro, então ele vai adicionar a classe completed. Agora, dentro do li que a gente acabou de criar, a gente vai criar um span com texto e um botão com o X aqui com a classe deletePTN. E a gente vai transformar isso, a gente vai colocar um append child na nossa lista, no nosso L, tá? Que seria o nosso LI aqui que a gente está criando, tá certo? E agora a gente vai fazer o nosso save task aqui. O nosso save task faz o seguinte: ele vai criar uma constante task, que vai ser um array, ele vai pegar nossa task list, vai fazer um map dele, ou seja, vai pegar todos os elementos, vai transformar em um array, e dentro desse array ele vai criar um objeto. O objeto vai conter o quê? O texto e um booleano do completed, se ele for verdadeiro ou falso. E depois disso, ele vai transformar a nossa task aqui, que é um array de objetos, ele vai mandar isso para o nosso local storage em formato de JSON, tá? E ele vai ser salvo no nosso local storage, que basicamente salva no nosso navegador. Ele salva dentro do nosso computador, dentro da parte do nosso navegador. Fica salvo no computador. É um pouco parecido com o cache, mas ele não tem uma data de validade, ele não expira. Então ele vai ficar salvo até que você de alguma forma delete ele. Mas depois de salvo, a gente tem que ter uma forma de carregar o que foi salvo, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Nosso load tasks é só isso. Ele vai criar uma constante tasks, que vai ser o quê? Ele vai pegar o nosso tasks do local storage, aqui a gente salvou como tasks. Então aqui a gente vai pegar o nosso task do local storage e vai dar um parse, que vai fazer o quê? Ele vai transformar de JSON para array de objeto. De novo, aqui a gente pegou de array de objeto para JSON e aqui a gente vai fazer o inverso. Vai pegar de JSON e vai transformar para array de objeto. Se o nosso task for vazio, então ele vai pegar um array vazio. Agora, se ele não for vazio, para cada tasks ele vai fazer um create element task. Ele vai passar o task, o texto, teste, e se ele é completo ou não. Aí ele vai criar novamente cada elemento. Só que se a gente for fazer o teste, não vai estar funcionando ainda. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é chamar o nosso load task. E agora a gente tem que fazer os nossos botões funcionarem.
Tá, o que isso aqui vai fazer é o seguinte. O nosso Add Task, ele vai ficar esperando eu dar um clique nele, no nosso Add Task BTN, para ele fazer o Add Task. Quando eu clicar nele, ele vai fazer essa função de adicionar. Ou então, o nosso Task Input, ele vai ficar esperando eu pressionar a tecla Enter. Se eu fizer isso, eu também vou chamar o nosso Add Task. São as duas formas da gente adicionar, ou apertando o botão ou apertando Enter. Isso daqui agora já vai ser para nossa lista. Então, quando eu aperto na nossa lista, ele vai vir. Se eu apertei no spam, ele vai adicionar ou remover o completed, né? Ele vai dar o toggle no completed. Agora, quando eu apertar, né, na nossa lista, eu apertar em algo que tem a classe delete btn, então ele remove, ele vai salvar agora nossas tasks novamente, só que agora sem a nossa lista ou a nossa lista completada com a classe completed. Vamos ver se está certo, se eu não errei nada aqui. Então vamos adicionar aqui Oi? Bom, eu percebi que está o erro aqui, tá? O primeiro aqui, ó, eu coloquei task list, não é task list, é task input. Aqui o meu for each com E maiúsculo. E aqui, ó, eu coloquei valeu e evalui. Eita, escrevi errado de novo. Beleza? Às vezes acontece uns errinhos de escrita, mas é por isso que é sempre bom a gente tá de olho. Agora sim, vamos ver se tá tudo certo. Então eu vou colocar um oi aqui. Beleza, foi. Se eu clicar aqui, ele apaga. Cliquei de novo, ele volta. Se eu apertar aqui, beleza? Se eu recarregar, ele vai voltar aqueles dois aqui, porque isso daqui tá no nosso HTML. Então vamos vir aqui, ó, remover esses dois aqui, beleza? Agora a gente não precisa mais deles, então tá aqui. Se eu recarregar, eles não vêm. Apago, tranquilo. Uma tarefa. Ok, isso daqui era para estar apagando e não tá apagando, tá? Vamos ver o que tá de errado. Aqui, ó, escrevi valeu de novo. Valui. Então, beleza, agora ele apaga. Show de bola. Se a gente for recarregar, e se a gente fechar isso daqui e abrir de novo, tá lá. Beleza? Então é isso e até a próxima. Valeu!